Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só que pergunta instigante num momento como este, que é quem é que autorizou mais concursos dos candidatos à presidência atualmente? Qual dos dois candidatos autorizou mais concursos? Vamos até o final? Fique aí até o final então. Eu sou Daniel Pereira Coach. Eu trabalho com preparação de alunos para a OAB e nem concurso público, e esta preparação se dá através de metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vê todo o meu portfólio, como é que eu faço esse trabalho. E esse trabalho, né, é feito através de livros e de vídeos. Um dos livros é esse aqui, e ele está descrito aqui embaixo. Eu tenho livros aqui embaixo para você dar uma olhada por menos de R$ 10. Dê uma olhada lá, que eu acho que você vai gostar. Também aqui embaixo tem uma breve biografia minha do que eu faço sobre concurso público, aliás, por que eu falo de concurso público, e também tem uma indicação, ó, show sensacional de cursos para você estudar, de cursos online, com preço bastante vantajoso, lá do Gran Cursos, está tudo aqui embaixo para você olhar. Tá bom então? Muito bem. Ah, outra coisa importante, dê like e comente. O like e o comentário ajudam a propagar esse nosso vídeo na internet, ajudam a mantê-lo, e isso é muito importante para o canal. Eu preciso pedir para você, e é de graça, você não paga absolutamente nada, já deixa o like agora, a gente sempre esquece. No final do vídeo, se você não gostar, tire o like, dê dislike, não tem problema nenhum. E também inscreva-se no nosso canal, isso é importante, gente. A gente precisa crescer um pouco mais e eu preciso da sua inscrição. Você se inscreve, anota aí que quer receber todas as notificações do Daniel Pereira Coach. Vamos lá então agora? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação e sem nenhuma edição do vídeo, seja o que Deus quiser, como se fosse uma live. Ó, uma pergunta bastante instigante que eu vejo pela internet, e às vezes algumas pessoas também me fazem essa pergunta, sobre quem é que autorizou mais concursos. Então a gente vai fazer uma média, aliás, média não, a gente vai tirar os números dos dois candidatos, né? O atual presidente tem esses 4 anos de mandato, então nós vamos pegar também 4 anos do governo Lula. Então Lula versus Bolsonaro. Quero dizer uma coisa também, isto aqui não é uma propaganda política, isso aqui é uma constatação somente, e eu estou tirando esse conteúdo do Jornal dos Concursos. Eu vou deixar o link lá embaixo, que eu achei muitíssimo interessante e ajuda a responder aquela pergunta inicial do vídeo, né? Então vamos fazendo esse trabalho aqui, ó. Então a notícia é assim, ó, com a iminência do segundo turno das eleições presidenciais 2022, marcado agora para o dia 30 de outubro, é normal avaliar dados para que se possa comparar as características e resultados entre a gestão do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, Lula, né? Luiz Inácio da Silva Lula, com o atual governo, o Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, tanto em aspectos sociais quanto econômicos. Bom, a gente vai fazer a comparação seguinte. Em relação ao concurso público, a gente vai pegar a administração petista 2003-2006 e a administração Bolsonaro 2019-2022. Ó, né, para a gente poder fazer um comparativo, claro, não vamos comparar 8 anos com 4 anos, tem que ser 4 anos com 4 anos, o primeiro governo Bolsonaro contra o primeiro governo Lula. Então vamos ver aqui. Ó. De acordo com o levantamento feito com base em informações públicas, que o jornal teve acesso, divulgadas pelo próprio Ministério da Economia, em sua tabela anual de autorizações e provimentos, durante o primeiro governo Lula, então o primeiro governo Lula, naquela data que eu já disse ali, foi autorizado o preenchimento de nada menos do que 80.430 postos. Então, naquela oportunidade, o Ministério da Economia autorizou 80.430 postos no funcionalismo público federal, enquanto que o atual governo contou com um total de 24.178 oportunidades. A diferença é bastante grande. Essa diferença reforça características bem marcantes, segundo a reportagem, dos tipos de gestão adotados pelos dois candidatos. Aqui nós precisamos também pensar uma coisa. Porque não é só trazer os números, a gente precisa analisar que o atual governo também enfrentou uma crise grave
esqueça a administração disso, mas uma crise grave de pandemia que atingiu o mundo todo e as consequências dessa crise grave de pandemia que acertou em cheio o governo atual, as consequências graves disso foram na economia também, no mundo todo. Então, na nossa economia, tendo esse boom, né, de problemas, obviamente que o Ministério da Economia, neste caso aqui, ia frear um pouco as autorizações de concurso por conta de verba. Na primeira oportunidade do governo Lula, nós não tínhamos isso. Então a gente precisa fazer esses comparativos com esse senão também. Né? Sem levar em consideração, gente, aqui a ideia não é essa, sem levar em consideração se a administração especificamente é boa ou ruim, mas tendo como foco de autorizações de concurso público. É óbvio também que o governo petista ele é um pouco mais, digamos que, entre aspas, estatizante e totalmente diferente do atual governo, que é um pouco mais liberal nesse aspecto. Então, essas duas concepções de governo fazem com que, claro, aquele que é mais estatizante, aquele que busca a presença do Estado numa economia, protegendo essa economia, organizando essa economia com uma presença muito mais forte do Estado, obviamente que essa pessoa vai precisar de muito mais servidores, isso é óbvio. Enquanto que o liberal, né, não, vai precisar de menos pessoas no Estado. Por outro lado, né, junto com esses números aqui, eu gosto sempre de fazer essa análise, o governo atual aplicou muita verba, a gente teve muito concurso na área de segurança pública também. Não me lembro de nós termos tido lá atrás bastante empenho nessa área específica, que é uma área bastante sensível também e que muita gente presta concurso, muita gente está interessada em concurso. Então, se a gente for analisar os números em si, nós temos exatamente isto aí. Eu estou buscando aqui novamente os números. Opa, está aqui. 80.430 autorizações no primeiro mandato governo Lula e no primeiro mandato governo Bolsonaro, 24.178 autorizações de concurso, aqui como um todo, segundo dados do próprio Ministério da Economia. Muito bem. É importante também o seguinte dizer, importante aqui dizer o seguinte, que em 2003, né, isso que eu estava buscando essa notícia, alguns órgãos em destaque autorizados a ter a contratação de pessoal lá atrás, então, por novos concursos e convocações, foram os seguintes, eles dizem aqui, o Jornal dos Concursos, diz que isso com caráter meramente exemplificativo. CVM, o IFES, o INSS, o INPI, Fundacentro, Receita Federal, PRF, ANA e INCRA. Em 2004 nós tivemos o MEC, ANTAC, IFAM, ANEEL, FUNAI, PF e ABIN. 2005 MAPA, MTE, ANSINE, FNDE, ANA, INSS, DENIT, FUNARTE, AGU, Bacen, Receita, INCRA, FUNAI e Bacen. E assim vai fazendo um contrassenso. Em 2006, complementando, na lista lá do Lula, então. ANS, Anvisa, DPU, ANAC, MAPA, AGU. Não significa que esses concursos tenham acontecido, significa que tenham sido autorizados, gente. Isso que é importante. No governo atual, em 2019, concursos, né, autorizados. MRE, ABIN, DEPEN, Fiocruz e FAM. 2020, Polícia Federal, PRF, MRE. 2021, CGU, ANM, Ministério do Meio Ambiente. 2022, INSS, Receita Federal, CGU e Ministério do Meio Ambiente. Bom, esses são os números, esses são os dados. É preciso temperar esses dados com aquela argumentação que eu já trouxe a respeito de pandemia, a respeito de que o momento é outro, né? Não significa que nós tenhamos uma repetição nos próximos anos desses números, por conta de que sempre a economia joga um papel preponderante nessas autorizações, porque o Ministério da Economia, mesmo que seja um governo, digamos, ou mais liberal ou menos liberal,
O Ministério da Economia tem que fazer o jogo do dinheiro, que infelizmente é a realidade, né? Porque o governo federal não pode fabricar dinheiro simplesmente, porque senão vai criar uma inflação gigante que vai ficar sem controle nenhum, descontrolado. Então, a gente não tem ainda a ideia de como é que isso pode funcionar no futuro. Isto aqui é em relação ao passado, voltando a dizer que, claro, um governo que é mais em favor do Estado, obviamente que a tendência é que ele reforce muito mais o Estado, a tendência é que ele construa muito mais cargos e carreiras estatais para poder controlar, enfim, economia, Estado e tudo mais, enquanto que um governo mais liberal, obviamente, pela própria expressão, pelo próprio nome, já diz, ele tende a afrouxar um pouco certos controles e provavelmente esses controles vão precisar menos de funcionários públicos. Isso é uma questão bastante lógica. Eu acho que foge um pouco da ideologia, tanto de um lado quanto de outro, que não é o objetivo deste vídeo aqui. Tá bom? O objetivo aqui foi colocar na balança a quantidade de autorizações que nós tivemos lá atrás, aproveitando que esse é um assunto muito interessante por conta da eleição e por conta do que está acontecendo no atual momento histórico e político nacional. Valeu, gente. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar o meu canal. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Ó, coloque aqui que você ficou até o final comigo. Deixe seu like e me propague nas suas redes sociais. Tchau, tchau.